Então, gente, é, meu nome é Érica Frank, eu sou do canal Érica Taróloga, minhas experiências paranormais. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo, eu agradeço com amigos, com quem vocês acham que tem que compartilhar. E então, hoje eu quero falar de um caso, né? De uma pessoa que eu conheci, que aconteceu na minha vivência pessoal, essa minha experiência paranormalidade, e eu também não esqueci. Eu tenho guardado todas as coisas que foram relevantes para mim nesses últimos 30 anos, tenho anotado e vou falando aos poucos para vocês, coisas que eu considerei que são interessantes e coisas que eu considerei que tem algum tipo de informação interessante para passar. Então, essa experiência que eu tive foi bem interessante. Foi uma mulher que eu conhecia já há um tempo, no passado. Tinha uma certa amizade com ela, tinha um coleguismo, não uma amizade profunda, mas uma pessoa que eu conhecia. E ela tinha reformado era uma casa, tá? Era uma casa que ela tinha uma casa que tinha um segundo andar de uma casa. Ela tinha um segundo andar de uma casa, parte de cima de uma casa que era grande, que era dela, e ela tinha gasto um dinheiro para reformar a casa. Gastou um dinheiro assim grande, ficou tipo 1 ano e meio fazendo reforma da casa, desse segundo andar que ela morava. Primeiro andar morava outra pessoa. E a reforma ficou belíssima, ficou uma casa muito linda, entendeu? Ela gostou muito da reforma e ela ficou muito satisfeita com isso. E tinha uma amiga dela, que era como se fosse uma melhor amiga dela, ficou hospedada na casa dela porque estava passando um problema, estava passando por uma dificuldade. E essa amiga dela ficou na casa dela, hospedada por um período. E ela foi viajar e deixou essa amiga nessa casa depois dessa reforma. E eu também conheci essa pessoa que era amiga dela, né? Então, assim, houve um incêndio na casa, a casa pegou fogo totalmente, e essa amiga dela era fumante, e pegou fogo a casa inteira, assim, mais ou menos em 5 ou 6 horas. O segundo andar da casa. O bombeiro conseguiu apagar o incêndio, não interferiu no primeiro andar muito, mas causou um dano total à casa dela. Inclusive a reforma que ela tinha feito tinha sido dada ao zero, assim, a reforma. E eu conversando com essa amiga dela, meses depois disso, uns 2 meses depois disso, ela estava me contando da vida dela, não sei o que, e eu comecei a falar do incêndio, ela comentou alguma coisa, e eu falei, mas você acha que o cigarro que você estava fumando poderia ter provocado o incêndio? Ela falou, tá, o incêndio começou no quarto que eu estava fumando, falou que provocou. E eu conversando com ela, eu vi que ela tinha tive um flash, né, na minha cabeça. Veio um flash bem grande, que ela tinha guardado todas as malas dela, que estavam na casa da amiga, que ela tinha passado uma semana, ela levou 2 malas. Tinha guardado tudo dela na porta, assim, perto da porta, antes do incêndio. Me veio essa imagem. E eu vi imagem realmente do cigarro na cama e a cama pegando fogo. E as coisas delas todas do lado da porta de saída da casa. Achei essa imagem que veio para mim, esse flash muito estranho, né? E aí eu conversei com ela, mas você perdeu tudo que você tinha no incêndio? Porque já que a casa toda foi pro ar, né? Durante 3 ou 4 horas. Como é que ficou a tua mala, tuas bolsas, tuas coisas que estavam lá, já que estava no quarto, né? Estava passando uma semana no quarto dela, tinha viajado. Ela ia viajar assim 3 dias. Deixou ela 3 dias na casa sozinha. Uma amiga de muitos anos. Uma grande amiga. Ela falou, não, eu não perdi nada meu, porque
Eu consegui recuperar tudo no incêndio, mas já estava tudo embalado dentro da coisa. Eu tinha deixado na sala para quando eu fosse voltar. E aí veio imagem para mim, muito séria, de que ela tinha deixado todas as coisas dela do lado da porta, antes do quarto pegar fogo, porque ela tinha provocado um incêndio. Eu tinha certeza disso. E ela me olhou com uma cara muito estranha. Eu falei, é engraçado, porque todas as suas coisas foram recuperadas, né? Mas a casa toda foi pro ar, né? E ela me olhou com uma cara muito horrível, muito feia, e eu percebi que ela tinha totalmente culpa nisso. Não comentei nada disso com a amiga, apenas me certifiquei com essa amiga dela que ela tinha resguardado todas as coisas delas no incêndio. A amiga falou que sim, que ela tinha pego todas as malas, as 2 malas dela no incêndio, tinha levado para fora com as malas na hora do fogo. E para mim foi muito claro que aquelas malas do lado da porta, e aí o flash que veio para mim, e o rosto dela, a maneira que ela falou comigo, e eu percebi que ela estava muito desconfortável com isso que eu perguntei. Percebi que o olhar dela foi muito pesado. Olha, gente, eu tô falando para vocês, mas eu não comentei isso com a pessoa, tá? Eu não falei nada, porque eu tenho certeza que ela provocou incêndio. E quando eu conversei com ela, eu senti que ela estava meio assim, uma sensação de leveza, uma coisa positiva com esse incêndio. Eu não senti nada de sofrimento. Porque era a única casa que a amiga tinha. A amiga tinha feito reforma durante 1 ano e meio. Então, assim, era para ela estar desolada, né? Porque ela estava lá durante o incêndio enquanto a amiga viajava, né? 3 dias, mas ela não estava. Ela estava, falou disso que eu senti até com um alívio, uma leveza. E veio esse flash para mim e eu tive essa percepção e ela realmente não perdeu nada durante o incêndio. As coisas que ela tinha levado estavam todas dentro da mala, compactadas, deu tempo de colocar tudo do lado de fora. Estava perto da porta, ela deixou tudo na sala e ela ia ficar lá 1 semana. A mulher só viajou 3 dias, ela deixa tudo dela na sala. Então, assim, eu tive certeza que ela provocou incêndio. E para mim foi uma coisa assim horrível perceber isso, sentir isso. Não comentei nada com a dona da casa, fiz só essas perguntas. Ela não gostou das minhas perguntas, que as minhas perguntas já deixaram ela meio com a pulga atrás da orelha, mas não comentei mais nada, ela que corra atrás. Mas para mim foi muito claro que a melhor amiga colocou fogo na casa dela por pura inveja da obra que ela tinha feito. Era uma amiga de mais de 20 anos. E eu não esqueço disso. Não esqueço disso, porque para mim isso é uma situação explícita de mau caráter psicopata. E essa mulher, o olhar dela também não esqueço o que eu senti quando eu perguntei. Para mim foi muito claro. Muita decepção. E tem outro caso de uma pessoa que eu atendi, que ela estava passando muito mal, estava com muitos problemas e estava sentindo muito mal fisicamente, estava passando muito mal mesmo. E eu atendi ela e eu vi que tinha um trabalho feito para ela, um trabalho de macumba, né? Que por isso que ela estava tão mal, tão desordenada, tão confusa, tão mal. E de repente me veio que a origem desse trabalho não era amigo, nem namorado, nem família, nem pessoas do passado. Eu vi que a origem do trabalho era do. A gente vai ver, era no trabalho dela. A origem da macumba era no trabalho dela. Foi o que veio para mim. E ela estava passando mal o tempo todo, estava o tempo todo tendo coisas muito estranhas, indo para o hospital e não tinha nada, e vivia passando mal súbito, toda hora, achando que estava morrendo, entendeu? E estava começando a ter crise de pânico, com passar mal, suar frio, e estava começando a ficar estranha a situação dela, a situação de desmaio, estava com coceira no corpo,
que são os sintomas clássicos, né? Coceira no corpo, mal súbito sem explicação nenhuma, repetidamente, assim, quando é várias vezes durante um mês, e a pessoa começa a ver vulto preto, sentir cheiro, são vários sintomas, né? E ela estava tendo vários sintomas. Um deles era realmente a coceira no corpo, abrindo assim um pouco de alergia, de bolinhas vermelhas no corpo, como fosse uma alergia, mas e passando mal e não tinha motivo e sentindo isso. Já fazia 2 meses que ela estava assim, por isso que ela foi jogar. Então é isso. E aí eu falei, olha, dentro do teu trabalho, aqui aparece uma mulher no teu trabalho, é uma mulher que está fazendo isso. E é uma mulher que se faz de sua amiga, faz de amiga no trabalho. E ela leva comida para você comer. Ah, Érica, tem uma mulher no meu trabalho que ela leva bolo 2 vezes por semana para todo mundo, corta os pedaços. Ela me dá até num pratinho o pedaço do bolo, põe até no guardanapo e me entrega na mão. Eu acho ela tão delicada comigo que ela entrega o bolo no guardanapo para mim. E ela levava o bolo para todo mundo no trabalho 2 vezes por semana. Ela é generosa, dá bolo no trabalho e leva no guardanapinho, no guardanapo para grande amiga, que nem grande amiga é, e dá com o maior carinho o bolo. E ela comia. Já tinha comido esse bolo algumas vezes. E essa mulher fazia esses atos de caridade, de gentileza, de levar comida, bolo. E ela era muito ambiciosa. E o cargo dessa pessoa que eu atendia era um cargo bom no trabalho. E ela tinha interesse no cargo dela, porque o cargo dessa mulher era abaixo do dela, ganhava menos. E ela ficava sempre vasculhando os cargos, quanto ganhava, as coisas do trabalho. Ela puxava o saco do patrão, que era uma empresa pequena, que tinha 6 pessoas. Ela era totalmente puxa-saco do patrão, totalmente ambiciosa, se metia em tudo, queria saber de tudo, e era generosa, e levava bolo. E essa pessoa estava passando mal, eu ajudei ela a quebrar essa macumba, a mexer nisso, a protegê-la. Aí eu não vou falar para vocês porque é candomblé, desculpa, mas eu não vou falar isso. Isso eu não vou falar. Não falo, entendeu? Assim, o que eu tô passando para vocês é banhos para tomarem, que ajuda muita coisa. E vela para o anjo da guarda, para quem quer colocar, também é uma coisa positiva. Oração é uma coisa positiva. Mas assim, eu ajudei ela e a mulher continuou levando os bolos e depois ela parou de receber os bolos da mulher, parou de comer. E a mulher começou a ficar com raiva que ela não comia os pedaços de bolo, que ela levava 2 vezes por semana, bem discretamente. Você não vai comer o meu bolo? Esse bolo aqui eu fiz, todo mundo está comendo, por que você não vai comer? Aqui tá para você, come o bolo. Não, mas eu não quero comer o bolo. Não, mas você não vai comer, você está desfeita comigo, com o meu bolo. E ela parou de comer o bolo. E a mulher começou a encrencar que ela não comia o bolo. Gente, assim, são dois casos, né? Simples e pequenos sobre falsas amizades. Uma que ficou incomodada com a obra da amiga, que fez uma reforma e ficou na casa dela hospedada, estava com problemas, levou 2 malas e a casa pegou fogo, por acaso. Por acaso. Como eu conto para vocês, eu percebi que a mulher foi autora do crime. Claro que você colocar fogo na casa de uma pessoa é crime. Mas não tinha como provar, o que eu percebi foi 2 meses depois, eu não queria me envolver nessa história, entendeu? Essa mulher não fez consulta comigo, logo eu não ia falar. E se eu falo na consulta também, tem minhas proteções, porque... Por isso que eu atendo só online, realmente eu não quero me envolver com... Se a pessoa tem uma coisa assim de falsidade, tiver que falar, a pessoa, cartomante fala, né? Tarólogo fala. E eu vi falsa amizade, entendeu? E no trabalho, a mulher generosa com bolo, mas o bolo era totalmente macumbado, cheio de macumba. Tem milhões de maneiras de uma pessoa macumbar um bolo, né? São milhões de formas, milhões, mas eu também não vou falar sobre isso. Mas, assim, a questão é não receber comida de pessoas do trabalho que você acha que não é teu amigo de verdade. E não achar que uma pessoa do teu trabalho é teu amigo, que te conhece há pouco tempo só no trabalho, vai te tratar bem, vai fazer de amigo, mas às vezes não é teu amigo. A pessoa que é teu amigo tem que ser amigo fora do trabalho, te conhecer há muito tempo e você
ter vários momentos com a pessoa que você perceba que tem alegria com as suas conquistas, que tem alegria com o que você tem, que respeite o que você tem, que respeite o que você comprou, a reforma que você fez, o carro que você comprou, a viagem que você está fazendo, respeite. Mas tem pessoas que não, que elas têm inveja do que o outro consegue. E pior, né? Às vezes elas querem destruir. Essa mulher do trabalho, do bolo, era inveja do cargo da pessoa. Ela queria que ela passasse mal, ficasse muito mal, deprimida, tivesse um baixo rendimento e perdesse o emprego. Mas são dois casos que eu quero trazer porque fala sobre falsa amizade e a gente tem que ficar de olho, olhar no olho da pessoa e ver a intenção com você. Porque nem todo mundo que te sorri é teu amigo, né? Obrigada, gente. É só uma reflexão. E são dois casos que eu considero importantes. Obrigada.